Então vamos lá, estamos de volta e hoje, pessoal, vamos tratar de apelação no CPC. É uma revisão rápida, então pressupõe-se que a gente já tenha tido um contato com a matéria, seja lendo os artigos do código, seja lendo alguma doutrina. Essa revisão que vou tentar fazer hoje aqui com vocês é baseada quase que exclusivamente no livro do professor Freire, aqui o livro 3, obra fantástica. E também trouxe algumas observações escolhidas da obra do professor Daniel Amorim. Ok? Então, com base nessa premissa, eu vou seguindo aqui o meu roteiro, está aqui na minha tela, aqui na minha frente, que eu vou deixar inclusive aqui disponibilizado para vocês. E vamos para o ponto número 1 de largada já, né? Conceito e regra de cabimento. Então, a apelação, pessoal, é uma espécie de recurso, claro, que se destina a atacar sentenças, tanto terminativas quanto definitivas, e decisões interlocutórias de mérito não agraváveis. Então, desse conceito aqui a gente já extrai que a apelação tanto serve para atacar sentenças como decisões interlocutórias de mérito não agraváveis. Nesse ponto eu vou tratar com mais detalhes no ponto número 2, que é a apelação contra decisões interlocutórias. Mas a regra é que a apelação serve para atacar a sentença. Então, de toda sentença cabe apelação. Essa é a regra. Mas que tem exceções. Então, a gente pode trazer aqui pelo menos 4. 4 sentenças, 4 hipóteses de sentenças em que não há falar em apelação, mas sim em outro recurso. É o caso, por exemplo, das sentenças prolatadas em âmbito de juizado especial. Nesse caso, não cabe apelação, mas sim recurso inominado. E aí são recursos diferentes, com prazos diferentes, com particularidades diferentes. Outro exemplo é na lei de falências. A lei de falências diz que da sentença que decreta falência, cabe agravo. Então, se a lei disse, né, está dito. Beleza. Sem maiores problemas. Outro exemplo interessante, execuções fiscais que digam respeito a execuções de até 50 ORTN, que hoje deve dar mais ou menos aí uns R$330, 320 e tantos reais. Nesses casos, da decisão que resolve a execução, não cabe apelação, mas sim embargos infringentes de alçada, que são dirigidos ao próprio juiz prolator da sentença e não ao tribunal. E nesse caso, observe, não cabe falar em princípio da fungibilidade, ou seja, se era o caso de apresentar embargos infringentes de alçada e a parte apresentou apelação, um abraço. O STJ entende no RESP 413.827 do Paraná que não se deve aplicar o princípio da fungibilidade aqui. Trata-se, portanto, de erro grosseiro da parte, que não pode ser corrigido. Então, cuidado com isso. E um quarto exemplo seria o caso do ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Ou seja, naquelas sentenças em que temos um caso em que de um lado temos Estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro município brasileiro ou pessoa que aqui reside ou tem domicílio. Nesses casos dessa sentença não cabe apelação, mas sim ROC, Recurso Ordinário Constitucional, para o STJ. Então aqui pelo menos 4 exceções, né? Mas a regra é que da sentença cabe apelação. Agora vamos para a parte mais interessante. A apelação contra a decisão interlocutória. É um pouco estranho, né? Porque a gente sempre aprende que de decisão interlocutória acaba agravo e não apelação. Só que no novo Código de Processo Civil, no artigo 1015, há um rol de hipóteses de decisões interlocutórias agraváveis, ou seja, onde cabe o agravo de instrumento. Esse rol, para alguns, é um rol aberto, para outros é fechado. Ou seja, para alguns é rol taxativo, para outros, rol exemplificativo. Para uma terceira corrente, é um rol taxativo, mas que admite aí uma interpretação extensiva. E para a quarta teoria, que é a do STJ, que é mais curiosa ainda, o STJ diz que esse rol aqui temos uma taxatividade mitigada, e mitigada pela urgência. Ou seja, tudo bem, o rol é taxativo, mas se aquela decisão interlocutória não tiver prevista nesse rol do 1015, do CPC, mas for urgente, aí cabe agravo do instrumento. Saída aí interessante do STJ. Para concurso é equivale, né? Para concurso é equivale. Então, quer dizer, esse rol aí do 1015 é taxativo. A gente pode dizer que é taxativo. Admite-se uma mitigação, beleza, mas é taxativo. E aí você pensa, tá, e se a decisão do juiz interlocutória não tiver prevista nesse rol, o que é que eu faço? Como é que eu faço para recorrer? No CPC velho era tranquilo. Você apresentava um agravo retido, ficava lá em stand-by, aguardando o custo do processo. Se no final você perdesse, aí você apelava.
E aí, na sua apelação, você suscitava lá aquelas questões que foram decididas no curso do processo, que foram objeto de agravo retido. Beleza, né? Isso era no Código Velho. No Código Novo, não há falar em agravo retido. Essa figura acabou. Um abraço para ela. Só existe apelação, agravo de instrumento. Agravo retido, não se fala mais nele. E aí vem a pergunta, mais uma vez, tá, mas e aí? O que é que eu faço se o juiz prolatar uma decisão no curso do processo que não cabe agravo de instrumento e não é urgente? Como é que eu faço? Aí, meu amigo, minha amiga, vai ter que apelar. Vai ter que apelar lá no fim do processo. Quando o juiz sentenciar, você apela. Nessa apelação, você vai suscitar tanto a sua indignação, né, a sua inconformidade com a sentença, claro, porque a apelação é um recurso da sentença, e aproveitando o ensejo, você vai apelar também lá das decisões interlocutórias não agraváveis. Então, o que é interessante aqui a parte fazer é cumular os pedidos, né, para atacar tanto a sentença quanto as decisões interlocutórias que lhes foram desfavoráveis no curso do processo. Se não fizer essa acumulação de pedidos, cuidado, poderá haver a preclusão ou a coisa julgada a depender do caso. Se atacou apenas a decisão interlocutória não agravável, significa que a sentença transitou em julgado. E vice-versa, se atacou só a sentença, a decisão interlocutória precluiu. Um abraço para ela também. Então, cuidado. Aqui pode e é indicado haver acumulação de pedidos. E aqui todo o regramento de acumulação de pedidos da petição inicial se aplica aqui, tá certo, pessoal? A gente lembra, né? Acumulação de pedidos, tanto na petição inicial quanto em sede recursal, pode ser própria ou imprópria. Própria, regida pela partícula E ou I. Pode ser simples, eu quero A e B, ou sucessiva, eu quero B se eu ganhar A. Ou, em outras palavras, se eu ganhar A, eu quero também B. Então, acumulações próprias. Simples ou sucessiva. A acumulação também pode ser imprópria, regida pela partícula ou. Ou seja, eu quero A ou B, e aqui uma acumulação imprópria alternativa. Se ganhar qualquer um dos dois, está tranquilo, está satisfeito. Ou pode ser uma acumulação imprópria, eventual ou subsidiária. Eu quero A. Se eu não ganhar A, eu quero B. Então, A ou B. Só que B, se não A. Então, acumulação imprópria sucessiva. Perdão, subsidiária. Então, todo esse regramento aí aplica-se aqui. É aplicado aqui sem maiores problemas. Tá certo? E aí vem a pergunta, anotei aqui. Se a parte vencida na apelação cumula pedidos contra a sentença e contra decisões interlocutórias não agraváveis, essa acumulação de pedidos é própria ou imprópria? Resposta, imprópria. Imprópria, pessoal. Porque quando o tribunal recebe essa acumulação de pedidos, o tribunal analisará os pedidos de forma separada. Primeiro, analisará as decisões interlocutórias não agraváveis e depois passa a analisar a apelação contra a sentença propriamente dita. Por isso que é uma acumulação imprópria de pedidos. Ok? Se nessa análise o tribunal vislumbrar que a decisão interlocutória não agravável tem um condão de anular o processo, é um abraço, né? Para que ele vai analisar a sentença se o processo vai ser anulado? Mas evidentemente que se o tribunal puder corrigir o defeito, eventualmente cometido pelo juiz durante o processo, ele corrige o defeito e aí passa a analisar a apelação contra a sentença propriamente dita. Então a acumulação aqui, lembre-se, é imprópria. Esse ponto, né, esse ponto número 2, ele é tratado na lei pelo artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Vale a leitura. Eu vou ler aqui com vocês para a gente esmiuçá-lo mais ainda. Veja só, as questões, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Contrarrazões de quê? De apelação. Então, esse artigo 1009, parágrafo 1º, com todo respeito, ele é muito ruim. Né? Ele é uma redação truncada,
que demanda aqui um certo esforço intelectual por parte da doutrina para entendê-lo, para esmiuçá-lo, e traz algumas polêmicas que a gente vai analisar a partir de agora. Primeiro ponto, você notou aí que o legislador utilizou a expressão em preliminar de apelação. Esse preliminar significa que esse pedido será analisado em primeiro lugar, tá? Mas não é necessariamente uma preliminar de mérito, tecnicamente falando. Aqui essa preliminar deve ser entendida de forma mais coloquial, como algo que vai ser analisado em primeiro lugar, tá? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação aqui que anotei para vocês é a seguinte. Veja só. A sentença, mesmo sendo irrecorrida, fica numa condição suspensiva caso a parte só recorra de uma decisão interlocutória não agravável. Veja que a parte está conformada com a sentença, mas recorreu apenas contra uma decisão interlocutória não agravável. Nesse caso, então, a sentença ela fica em condição suspensiva, porque, como eu disse, o tribunal, quando ele recebe essas questões, a apelação, primeiro ele vai olhar o quê? A apelação que diga respeito contra decisões não agraváveis, que podem ter o condão de anular o processo. Por isso que a sentença fica em condição suspensiva. Ela fica ali aguardando o resultado, porque a depender dele, pode ser que ela seja anulada. Ok? Pode ser que não. Então essa é uma observação curiosa. Mas a observação mais curiosa vem a partir de agora. Quando você lê esse artigo, o 1009, parágrafo 1º, você pensa normalmente em quê? O cara que perdeu, né, ele teve lá o processo, o juiz sentenciou, e aí o perdedor, ele apela. É o que acontece normalmente. E nessa apelação, ele pode fazer uma acumulação de pedidos ou não. Pode acumular pedidos contra a sentença e também contra decisões interlocutórias não agraváveis. Ele pode atacar só a sentença, ele pode atacar só as decisões interlocutórias não agraváveis, mas é o perdedor que está recorrendo, né? Esse é mais fácil de perceber. Mas e o vencedor? Será que ele também pode recorrer contra decisões interlocutórias não agraváveis? A resposta é sim. Porque veja que na parte final do 1009, parágrafo 1º, pessoal, essa resignação contra questões não agraváveis no curso do processo pode vir tanto na apelação como nas contrarrazões. Está lá, é a última palavra do 1009, parágrafo 1º. Ora, quem é que apresenta contrarrazões? É o vencido ou é o vencedor? É o vencedor. O vencido apela. E aí o que é que se faz? Vencedor, fale sobre aquela apelação. Ou seja, apresente contrarrazões de apelação. É o que acontece. Nessas contrarrazões, o vencedor também pode dizer ao tribunal: Tribunal, tudo bem, eu venci. Aliás, eu quero que os senhores, né, desembargadores, mantenham aí a decisão, a sentença. Estou tranquilo, estou bem com ela. Mas teve umas questões aí no curso do processo que eu não gostei não. Eu gostaria que os senhores analisassem, porque esse é o meu momento, né? Segundo o artigo 1009, aqui, parágrafo 1º, o meu momento de recorrer é agora nas contrarrazões e aqui estou fazendo. Então veja aqui, nesse caso, as contrarrazões. Neste ponto em que o vencedor apresenta resignação contra decisões tomadas no curso do processo sobre as quais não cabia agravo de instrumento, neste ponto, as contrarrazões têm uma natureza jurídica de verdadeiro recurso. É recurso do vencedor. Curioso, né? Vencedor recorrendo. Pode? Pode. Está aqui. Ele vai recorrer nas suas contrarrazões, segundo o artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Neste capítulo em que ele ataca uma decisão interlocutória não agravável, temos verdadeiro recurso do vencedor, repito. Curioso, mas existe. Se o vencedor não recorrer, ele apresenta contrarrazões, diz: gente, tribunal, sentença massa, top,
gostei, por favor, mantenham. É o meu pedido. O juiz acertou, mas não falou nada sobre eventuais decisões interlocutórias que lhe desagradaram. Um abraço, viu? Precluiu. Precluiu porque o tribunal, quando for analisar a apelação do vencido, só vai analisar o que lhe é interessante e não o que é interessante ao vencedor. Se o vencedor não disse nada, significa que ele está satisfeito. Um abraço para ele. Tranquilo? Então, preclusão. Então veja só, uma pergunta de concurso. Essa aqui é sofisticada. Esse recurso de apelação do vencedor em sede de contrarrazões se confunde com o chamado recurso adesivo. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas o recurso adesivo é uma figura curiosa que existe no nosso CPC. E aí, eles se confundem? Não. Segundo o professor Fred, e aqui, doutrina dele, tá? Recurso adesivo e apelação em sede de contrarrazões são espécies de um gênero. Qual é esse gênero? Recursos subordinados. Por que subordinados? Subordinados a quem? Ao quê? Ao recurso principal. Nesses dois casos, para o professor Fred, os recursos adesivo e apelação do vencedor em contrarrazões estão subordinados à apelação principal, ou seja, ao recurso principal. Mas não se confundem. Duas diferenças. Primeiro, quando a gente fala em recurso adesivo, a gente pode estar tratando, por exemplo, de recursos extraordinários adesivos. Veja que esse regramento do 1009, parágrafo 1º do CPC, diz respeito tão somente à apelação e não a recursos extraordinários. Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença, mais substancial, é o seguinte: no recurso adesivo há um pressuposto essencial, que é a sucumbência recíproca das partes. Aqui não. No 1009, parágrafo 1º do CPC, ou seja, na apelação do vencedor contra decisões interlocutórias não agraváveis, não há sucumbência recíproca. Ele é vencedor, ele não é sucumbente. E mesmo assim, recorre. Mas para o professor Fred, nos dois casos, o recurso apresentado, tanto o adesivo quanto esse, a apelação em contrarrazões, segue a sorte do principal. Ou seja, se o principal não for admitido, um abraço para o subordinado. Também não será. Para o professor Fred. Por que eu digo para o professor Fred? Porque para o professor Daniel Amorim, não estamos diante, no caso da apelação pelo vencedor, em sede de contrarrazões, não estamos diante de recurso subordinado. Para o professor Daniel, há um interesse autônomo do vencedor, que em certos casos, mesmo não se admitindo o recurso principal, ou seja, a apelação do vencido, subsistiria ainda o interesse recursal do vencedor nas suas contrarrazões, devendo, na visão do professor Daniel, o tribunal analisar aquelas questões trazidas em sede de contrarrazões. Posição interessante também. Né? Agora, o que é que está valendo, afinal? Olha, sendo bastante honesto com vocês, procurei e não achei. Eu não achei a resposta. Em sede jurisprudencial, dei uma pesquisada aqui, não achei. Se alguém souber, comenta aí embaixo, né? Que aí enriquece aqui o nosso bate-papo. Né? A nossa discussão aqui é para todo mundo aqui trocar ideias. Né? Em vários vídeos aí que eu faço, já tem algumas questões atualizadas, eu sei disso. Né? A jurisprudência é muito rica, né? A legislação idem. Então vocês já podem ir comentando aí embaixo, porque a galera vai trocando informações, isso é importante. Aqui é para isso, né? Para a gente criar um ambiente aqui de troca de informações. Então beleza, não achei aqui a resposta em sede jurisprudencial. Então há essa polêmica, se é um recurso subordinado ou não. Professor Fred é. Professor Daniel, não. Tudo bem, mas em um ponto eles concordam. Trata-se de um recurso condicionado. Pode até não ser subordinado para o professor Daniel, mas é condicionado. Para o professor Fred também é condicionado. Sim, mas condicionado a quê, meu amigo? Né? Me diga aí, João. Condicionado a quê? Ora, é um recurso condicionado
E lembrando, hein, pessoal, mais uma vez, estamos tratando aqui da apelação do vencedor, que é colocada em sede de contrarrazões da apelação do vencido. Esse é o caso. 1009, parágrafo 1º, parte final do CPC. Então, ele é condicionado a quê? Condicionado ao provimento da apelação interposta pelo vencido. Porque lembre-se, a acumulação era imprópria, a gente viu isso. O tribunal analisa uma coisa de cada vez. E quando o tribunal recebe apelação e contrarrazões de apelação, ele também não analisa tudo junto, não. Primeiro analisa uma coisa, depois outra. Então veja, o tribunal recebeu as duas coisas. É o normal, né? Apelação, contrarrazão de apelação. Tá lá. Então vamos pegar a apelação. Se o tribunal disser apelação, beleza, vai checklist, né? Tá no prazo? Beleza. Tem cabimento? Beleza. Vamos passar para o mérito? Já fizemos a admissibilidade, vamos para o mérito? Vamos para o mérito. Se o tribunal disser assim, rapaz, o apelante aqui, ou seja, o perdedor, tem razão não. O juiz aqui foi primeira. O juiz fundamentou bem, o juiz decidiu bem, o juiz não errou. Portanto, vamos manter a sentença do juiz. Ou seja, o apelante perdeu de novo. Neste caso, as contrarrazões de apelação, com aquele recurso do vencedor, não serão analisadas. Porque ele já venceu de novo. Entende-se, pelo menos para o professor Frete, e nesse caso para o professor Daniel também, que ele já venceu de novo, então beleza. Não há mais o que se falar. Agora, se o tribunal, analisando a apelação do perdedor, disser, rapaz, é mesmo, o apelante aqui tem razão, o juiz errou. O juiz aqui não foi bem, não. Nesse caso, aí sim vamos ver o que é que o vencedor trouxe aos autos. Porque se o vencedor, que agora é perdedor, tiver razão, então o apelante, que era vencedor, se torna perdedor. Aí deu nó, né? Eita, aí deu nó. Vamos de novo. Veja, temos o processo e o juiz sentenciou. Então, João contra Pedro. João ganhou. João tá tranquilo, beleza. Pedro perdeu. Pedro apela. João, vendo a apelação de Pedro, rapaz, eu também vou. Eu vou contrarrazoar. E nas minhas contrarrazões eu vou dizer o seguinte, rapaz, peraí, teve uma decisão interlocutória que foi mal. O juiz errou. O juiz errou lá atrás. Tudo bem que eu ganhei, mas se o tribunal der razão a Pedro, vai ser momentânea essa razão. Porque quem tem razão mesmo sou eu. Porque lá atrás o juiz cometeu um erro crasso, que vai anular o processo. Então, veja que o recurso aqui de João fica condicionado, ele fica ali em stand-by. O recurso de Pedro vai ser analisado. Aí o tribunal diz, rapaz, Pedro, que era perdedor, rapaz, Pedro parece que tem razão. Pedro é vencedor. Pedro tem razão. Aí, peraí, calma. Então, esse acordo, né, essa decisão do tribunal fica ainda em stand-by. Vamos ver o que é que João tem a dizer. Porque pode dizer que João agora tem a razão de algo lá atrás. E se ele tiver, Pedro deixa de ter razão, porque a sentença será anulada e, portanto, a apelação dele também. Veja como a estratégia aqui é importante. Veja como é importante o papel do advogado na hora de recorrer, na hora de contrarrazoar, na hora de alegar tudo que tem que ser alegado. Porque se ele não alegar, um abraço, tá preclusa a decisão. Apenas para vocês terem uma dimensão desse ponto, veja só um exemplo que pode acontecer. E aí é comum, eu acho, esse exemplo, nas varas de família. A gente sabe que nas investigações de paternidade, normalmente vem a acumulação, né? Investigação de paternidade e alimentos. Só que às vezes vem só alimentos. A ação é de alimentos. E aí na prejudicial de mérito, a parte autora diz que fulano ou beltrano é meu pai. A criança lá, a autora, representada pela mãe no caso, diz, olha, eu quero alimentos em face de beltrano e em prejudicial de mérito eu digo que ele é meu pai.
né? Tem uma relação aí de paternidade. Veja, o juiz, quando julgar o pedido de alimentos, necessariamente terá que enfrentar a questão prejudicial de mérito, que é a paternidade. Se houver paternidade, vamos ver se tem alimentos. Porque se não tiver paternidade, sequer eu vou analisar alimentos. Então, aqui temos uma prejudicial. É algo semelhante aqui. É algo semelhante. Porque se a parte... Aí veja. Aí vamos lá, o juiz disse, fulaninho, você vai ter que pagar alimentos. Você é o pai, Beltrano, você é o pai, e você vai pagar alimentos de, sei lá, R$1.000 por mês. Se o advogado, né, representando a parte, no caso aí, o pai, que vai ter que pagar alimentos, recorre só dos alimentos, a paternidade precluiu, viu? A paternidade, nesse caso, inclusive, tem força, tem potencial para fazer coisa julgada. Tem potencial para fazer coisa julgada material. Então veja como é importante o trabalho do advogado. E recorrer tudo que é para ser recorrido, porque se ele pisar na bola, se ele comer mosca, um abraço. E aqui é o caso. Tá? Aqui é o caso. Então veja, o recurso, voltando, né? Dei esse exemplo só para a gente dar uma refrescada aqui na cabeça. Então veja que o vencedor, ele tem que alegar isso nas suas contrarrazões de apelação, porque ele fica ali esperando se o tribunal vai dar razão ou não para o apelante. Ele é vencedor, tudo bem, mas ele pode vir a ser perdedor se o tribunal reformar a decisão do juiz. E aí, neste caso, ele... Opa, tribunal, aqui, eu também estou apelando de uma questão lá atrás. Vamos com calma que pode ser que eu tenha ganho, né? Nesse ponto aqui. Vamos rediscutir tudo. Né? Então veja que é possível isso acontecer. Então vamos lá. Pergunta, para a gente finalizar esse tópico número 2, né? Bem complexo, bem sofisticado, mas vamos lá. Se o vencedor, não querendo aguardar a apelação do vencido, resolve apelar desde logo, o que acontece? Para o professor Fred, o tribunal vai ter que aguardar eventual apelação do vencido. Se ela não vier, ele nem analisa. Um abraço. Por quê? Para o professor Fred, como eu disse, é um recurso subordinado. Então, se não vier a apelação do vencido, nem analiso. E se vier, aí sim o tribunal vai analisar. Okay? Agora, cuidado aqui. Cuidado que o vencedor pode ser mala, né? Pode ser esperto. Ele pode apresentar logo o seu recurso. Ele pode apresentar logo. E lá nas contrarrazões ele vem com um recurso diferente. Uma causa diferente, um pedido diferente. Aí não, viu? Se ele já apresentou o seu recurso das decisões interlocutórias no primeiro plano, é com ele que o tribunal segue, porque senão seria dar ao vencedor dupla oportunidade, né? De corrigir eventual aí equívoco. Beleza? Finalmente podemos prosseguir aqui para a parte mais simples. A parte mais difícil, me parece, de apelação é essa, né, que a gente viu no ponto 2. E aí, perdoem se eu cometi algum equívoco. Enfim, fiz o melhor que pude aqui. Mas vamos seguir. E se eu cometi, por favor, diga aí nos comentários, né, onde foi que me equivoquei, porque a gente vai batendo nosso papo. Mas vamos lá. Ponto número 3. Regularidade formal e prazo para apelação. Aqui é fácil, né, pessoal? Artigo 1010, ele traz aqui os requisitos, né, são alguns, por exemplo. Vamos lá. A apelação tem que conter os nomes e a qualificação das partes, exposição do fato do direito, razões do pedido da reforma ou da decretação da nulidade, ou seja, erro indicando ou erro improcedendo, vai ter que arguir alguma dessas questões, e o pedido de nova decisão. Ok? Esses são os requisitos. O prazo para apelação, a gente sabe, 15 dias, né? 15 dias úteis, prazo esse que pode ser dobrado a depender da situação, a depender do ente que esteja litigando, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Ou, sei lá, litisconsortes com advogados em escritórios diferentes. Nesses casos, os prazos são dobrados, sem maiores problemas, e são contados em dias úteis. E aí que cuidado, né, pessoal? Eu vi aqui uma jurisprudência interessante outro dia, em relação à questão de prazos processuais, e prazos para recurso, especialmente, quando há feriado local. Né? Quando há feriado local, pelo novo CPC, é ônus da parte comprovar o feriado local. O tribunal não é obrigado a saber. Né? E se ele não fizer isso desde logo, um abraço.
Pelo novo CPC é assim. Aí o STJ, num primeiro momento, entendeu que não, peraí, essa exigência só a partir de 2019. Fez uma modulação aí dos efeitos da norma do CPC, um pouco esdrúxula, e aí depois o próprio STJ corrigiu a si próprio, dizendo que essa modulação especial, né, que valeria apenas a partir de 2019, era apenas para o feriado de carnaval, porque essa mudança do feriado de carnaval é mais específica, enfim, não é para todos os feriados. Tá? Mas assim, o que é que vale hoje? O que é que vale hoje é o seguinte, a parte tem que comprovar o feriado local na sua petição, já de imediato. Tá? O tribunal não vai considerar o seu recurso tempestivo lá na frente. Olha, parte, corrija aí, ou então, enfim, não vai dar outra oportunidade, tá bom? Então cuidado aí para não se equivocar caso você esteja recorrendo nesse sentido. Vamos lá, ponto número 4, efeitos da apelação. Podem ser até 3, devolutivo, suspensivo e regressivo. Vamos até eles, né? Às vezes não temos os três efeitos, mas pelo menos o devolutivo e o suspensivo normalmente tem, né? Vamos ver primeiro o devolutivo. O devolutivo é simples. Como todo recurso, quando a parte recorre, ela devolve ao órgão julgador a matéria para ser reanalisada, podendo devolver tanto para o mesmo juiz, ao mesmo órgão promotor da decisão, quanto para outro órgão, normalmente hierarquicamente superior. É o que acontece com a apelação normalmente. Ela é dirigida a um órgão superior àquele de primeiro grau, ou seja, vai para o tribunal, seja o TRF, seja o TJ, né? Vai para os tribunais, tá certo? Então esse é o efeito devolutivo. O efeito devolutivo, lembre-se, ele tem que ser encarado sob dois prismas. O prisma da extensão e o prisma da profundidade. Para não confundir esses dois aspectos do efeito devolutivo. No aspecto da extensão, é a delimitação que a parte recorrente traz ao tribunal na hora da análise do seu recurso. Ou seja, o tribunal só vai analisar na apelação do recorrente o que ele disse. O que ele disse que era para ser reanalisado. O capítulo que foi atacado. Ou seja, vamos no exemplo aqui bem trivial. A sentença condenou o réu ao pagamento de danos morais e danos materiais. Mas aí o réu acha que só o dano material é que está beleza. Até concorda. Mas ele não concorda com os danos morais. Ele só recorre dos danos morais. Então o tribunal não pode reanalisar a questão dos danos materiais. Essa questão já está abraçada aí pela coisa julgada material. Um abraço. Aquele capítulo da decisão já está transitado em julgado de forma material, sem problemas. Então esse é o efeito aqui, o prisma extensivo, né, do ponto de vista da extensão do efeito devolutivo. O tribunal só vai trabalhar naquela extensão que foi delimitada pelo recorrente. No caso aqui, só vou trabalhar em cima de dano moral. Não vou trabalhar em cima de dano material. A minha extensão, até onde eu posso ir, é isso. O professor Fred, nas aulas dele, deixa eu ver se eu tenho aqui algum... Aqui, eu acho que eu tenho. Acho que aqui dá para usar. Essa caneta aqui. Ele gosta de dizer o seguinte, a extensão é isso aqui, ó. É essa circunferência aqui. Então, esse é o capítulo do dano moral nesse exemplo. Só posso ir até o dano moral. O dano material, se estivesse aqui, por exemplo, não poderia ir, porque eu só recorri deste. Só que quando o tribunal for analisar tudo a questão do dano moral, aqui nesse nosso exemplo, ele poderá analisar tudo que estiver dentro do dano moral. Tudo que foi discutido durante o processo que diga respeito ao dano moral, o tribunal pode analisar. Esse é o efeito devolutivo em seu aspecto de profundidade. Tá? O recorrente ele delimita o que é que ele quer que o tribunal reanalise e o tribunal, dentro desse limite, poderá analisar tudo o que for pertinente a esse ponto atacado pelo recorrente. Então, o efeito devolutivo tem esses dois prismas aí. Peço licença para usar essa analogia aqui que o professor Didier, pelo menos, fazia nas suas aulas. Eu acho muito legal, é bem ilustrativo. Beleza. Efeito suspensivo. Mas antes, eu me lembrei aqui. É possível recorrer apenas da fundamentação da decisão?
né, esse efeito devolutivo pode devolver ao tribunal só questões relativas à fundamentação da decisão? Sim, não tem nenhum problema, tá, pessoal? O comum é que se recorra, que se devolva ao tribunal as questões resolvidas no dispositivo da sentença, que é a parte principal da sentença. Mas, eventualmente, pode ser que se devolva ao tribunal matérias relativas à fundamentação. É aquele exemplo, né? Essas prejudiciais de mérito que estão aptas a fazer coisa julgada material podem ser discutidas em sede de apelação. Já que podem fazer coisa julgada, a parte prejudicada pode não querer que haja coisa julgada. Então ele vai recorrer, mas vai recorrer de um capítulo pertinente à fundamentação. Não tem nenhum problema. Outro exemplo que me vem à mente é aquelas questões de ações coletivas, na parte final do CDC, que são segundo eventum probationis. Às vezes a parte ele quer alterar o fundamento da decisão do juiz, porque a depender do fundamento pode fazer ou não coisa julgada. Quando é segundo evento probationis, só faz coisa julgada se o juiz entendeu que o fato foi provado. Se o juiz entendeu que não havia provas do fato, então não faz coisa julgada. Então pode ser que a parte prejudicada aí queira alterar o fundamento a depender do seu interesse. Então, esse é outro exemplo, tá bom? Então, a gente pode passar agora para o efeito suspensivo. Toda sentença, quando é prolatada, pessoal, ela fica em condição suspensiva. Ela fica aguardando eventual apelação. Se não vier, se passar o prazo e a parte prejudicada não apelou, um abraço. Aí sim podemos falar em trânsito em julgado. Mas até lá, a sentença ela fica em condição suspensiva. Você não sabe se vai poder executar. Porque pode ser que contra ela seja interposta uma apelação que tem efeito suspensivo. E aí, se tiver efeito suspensivo a apelação, ela não poderá ser executada provisoriamente. Então vamos lá. O artigo 1012 traz a seguinte redação: a apelação terá efeito suspensivo. Então quer dizer, a regra é que toda apelação tem efeito suspensivo, ou seja, enquanto o tribunal estiver analisando a apelação interposta, não há falar em execução provisória da sentença. Pelo menos essa é a regra. Tá? Ainda assim, nada impede, é bom lembrar, a inclusão da hipoteca judicial. Mesmo havendo apelação com efeito suspensivo, que é a regra, isso não obsta a inclusão da hipoteca judicial. Tranquilo? Mas então essa é a regra, mas tem exceções. Em alguns casos o legislador entendeu que, os casos são delicados, os casos precisam de uma celeridade maior. Vamos permitir aí que a parte já possa executar provisoriamente a sentença. E a execução é provisória por quê? Porque ainda está sendo discutida a apelação. Ela não é definitiva porque não houve o trânsito em julgado ainda da sentença. Por isso que é a execução provisória. Tá? Então isso está trazido aí no parágrafo 1º do 1012 do CPC. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que. Aí vem os incisos. Vamos dar um rápido comentário em relação a eles para a gente seguir. Primeiro, homologa a divisão ou demarcação de terras. Aqui é uma opção legislativa, sem maiores problemas. Ele entendeu que nesses casos deve se executar provisoriamente. Condena a pagar alimentos. Claro, né? Alimentos, verba de suma importância, o alimentando não pode ficar aguardando o julgamento de sua apelação por muito tempo, a gente sabe disso. 3. Extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Então, porque veja, aqui a gente já está em execução. Né? Então, aí a sentença extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. O executado já está sendo executado, já tem um título judicial ou extrajudicial contra ele. Ele vai se defender e perde. Aí quer dizer, o credor vai ficar esperando quanto tempo, né? Então o legislador aqui andou bem, já pode executar tranquilamente, né, de imediato. Evidentemente que esse inciso aqui não se aplica quando o executado é a fazenda pública, porque ela se submete aos regimes de precatório ou RPV, que pressupõe, nos dois casos, o trânsito em julgado. Então, se você estiver litigando contra o Estado, você sabe que vai demorar bastante, porque além de todas as garantias processuais, no processo de conhecimento ainda tem garantias constitucionais no caso da execução. Ok? Inciso número 4, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Aqui o legislador deu mais um privilégio, né, à arbitragem. Essa é a linha, né, do novo Código de Processo Civil. Inciso 5, confirma, concede ou revoga tutela provisória. Aqui o juiz, querendo dar uma força imediata à sua sentença,
pode conceder, confirmar ou, é claro, revogar a tutela provisória anteriormente concedida. Neste caso, neste ponto, a sentença já pode ser executada imediatamente. E, finalmente, as sentenças que decretam interdição também podem ser executadas de imediato, né, com alteração aí dos documentos, por exemplo, do interditando. Ok? Beleza. Então, anotei aqui para vocês também. Nos casos em que a apelação não tem efeito suspensivo automático, a parte pode pedir a que o tribunal lhe conceda. Então, nesses incisos que a gente leu, a sentença não tem, a apelação não tem efeito automático. Tudo bem. Mas a parte pode pedir, demonstrando que preenche alguns requisitos, pode pedir que o tribunal conceda efeito suspensivo, mesmo fora das hipóteses legais. E esses requisitos estão no parágrafo 4º, lá do 1012. A gente pode ler. Nas hipóteses do parágrafo 1º, aqueles incisos que a gente acabou de ver, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do direito do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, aqui a gente pode aqui parar com as tutelas de evidência, no primeiro caso, grande probabilidade, e tutela de urgência recursal, no caso aqui de risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesses casos, então, o relator ou o tribunal, a depender do momento em que se pede, se a apelação ainda não foi interposta, requer-se ao tribunal. Se já tiver sido interposta e recebida a apelação, requer-se ao relator. Então, a depender do caso, e aí o relator ou o tribunal poderá dar esse efeito suspensivo. Efeito regressivo nada mais é do que a possibilidade do juiz se retratar. Em alguns casos, a apelação tem esse efeito. A parte apela e o juiz, antes de mandar para o tribunal, pode se retratar, ou seja, reconsiderar a sua decisão. Evidentemente que o juiz só pode se retratar se a apelação for tempestiva. Porque se a apelação for intempestiva, um abraço. Aquela sentença do juiz, por mais errada que seja, está transitada em julgado e não pode ser mais rediscutida, a não ser por ação rescisória, né? Ou querela nullitatis. Mas não sendo o caso, o juiz aqui, sendo a apelação tempestiva, poderá se retratar. Esse é o efeito regressivo. Beleza. Pode a parte, ponto número 5, pode a parte alegar fato novo na apelação? Resposta, sim, pode. Se realmente for um fato novo, como propriamente dito, ou seja, que surgiu após a sentença, tranquilo, não há nem o que se discutir. Mas se for um fato velho, ou seja, um fato que já existia ao tempo da sentença, a parte deverá demonstrar ao tribunal que não teve condições de juntar o processo a tempo. Neste caso, aí sim é possível falarmos em juntada de documento velho na apelação. Tá bom? Evidentemente que essa regra não é aplicada ao terceiro apelante. A apelação pode ser interposta tanto pelas partes quanto por um terceiro que se sentiu prejudicado com aquela sentença. Evidentemente que como ele não participou do processo, para ele todo documento que ele apresenta é novo. É o primeiro momento que ele fala nos autos. Então para ele é mais tranquilo ainda. O ponto número 6 diz respeito ao procedimento, né? que diz aqui algumas observações. Bom, o apelante deve apresentar a apelação por escrito, no prazo de 15 dias, então não existe esse negócio de apelação oral, é por escrito, no prazo de 15 dias úteis. E essa apresentação dessa apelação é perante o juiz que prolatou a sentença. Esse juiz coloquialmente, que recebe a apelação, a petição, ele não faz um juiz de admissibilidade. Cuidado com isso. Esse juiz de admissibilidade é feito pelo tribunal. O juiz apenas... Qual é a função do juiz aqui, nesse caso? Novo CPC. Ele recebe a apelação, ele diz, beleza, a parte recorreu, vou intimar a outra parte para contrarrazoar. Se essa parte, nas suas contrarrazões, apresentar um recurso contra a decisão interlocutória não agravável, já estudada, eu intimo de novo o apelante para falar sobre este recurso apresentado em sede de contrarrazões. Quando todo mundo tiver falado sobre tudo, manda para o tribunal. E o tribunal vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade e, se passar pela admissibilidade, vai fazer o juízo de mérito, daquela forma que a gente já viu. Primeiro analisando as questões do apelante, para depois as questões do apelado em contrarrazões. Beleza, algumas perguntas aqui eu anotei. Esse julgamento de apelação,
bem lembrado aqui pelo material, é feito por 3 membros do tribunal, ok? Se não houver um julgamento unânime, pode-se considerar aí a técnica de ampliação do colegiado, prevista pelo Código de Processo Civil, para que haja um novo julgamento da apelação por mais membros, numa quantidade suficiente que permita a virada do jogo, vamos colocar assim, né? No caso concreto, ok? Então não tem problema. Então, em regra aí, 3 membros do tribunal. Então, perguntas. O que deve fazer a parte caso o juiz simplesmente não admita a apelação? A gente já viu que o juiz, ele recebe a apelação de forma coloquial, né? Falando, mas ele não faz juízo de admissibilidade. Mas aí vamos supor que o juiz, sei lá, o juiz às vezes faz o que dá na telha, eu não sei. Né? Às vezes acontece, o juiz não recebe essa apelação aqui não. Não vou mandar subir não. Ora, se assim o juiz age, ele está suprimindo a competência do tribunal, ele está usurpando, melhor dizendo, a competência do tribunal. Nesse caso aqui vai caber reclamação constitucional, ok? Mas isso é absolutamente incomum, penso eu. Nunca vi, espero nunca ver e acho que nunca verei. Outra pergunta. Em casos em que cabe retratação do juiz, este pode se retratar se a apelação for intempestiva? A gente já viu, né? Até respondi antes. Não. Se for intempestiva, o juiz não tem que se retratar de nada. Ok? Está transitado em julgado, mesmo que a sentença esteja errada. Beleza. Então, vamos lá. Ponto número 7 para a gente encerrar. O último ponto. Julgamento de mérito diretamente pelo tribunal. Artigo 1013, parágrafo 3º do CPC. Este dispositivo, pessoal, trata da chamada teoria da causa madura. O tribunal, analisando a apelação, ao anular uma sentença, por exemplo, se a causa já tiver madura, ou seja, não tiver necessidade de dilação probatória, poderá já julgar o mérito, sem maiores problemas, desde que garantido, é claro, o contraditório e ampla defesa não tem qualquer problema. Não tem nenhum problema, na verdade. Tá? Pelo contrário, aqui é um respeito à duração razoável do processo e ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Ora, se o tribunal já pode julgar, por que vai mandar de volta para o juiz? Anula a sentença e manda de volta para o juiz da outra sentença? Quer dizer, provavelmente o juiz aí pode dar até a mesma sentença. Então, quer dizer, é um loop infinito, né? Um negócio que não faz o menor sentido. Então, o CPC andou bem aqui e já permite que o tribunal já entre no mérito e já julgue a questão se ela já estiver madura. Vamos ler aqui o artigo 1013 e a gente faz alguns comentários no final, que eu anotei para a gente encerrar. Vamos aí com 47 minutos, um encontro relativamente longo, mas acho que foi proveitoso. Vamos lá. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Beleza, vamos para o parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando? Inciso 1. Reformar a sentença fundada no 485 do CPC, ou seja, quando o juiz extingue o processo sem análise de mérito. Quando o tribunal reforma essa sentença, o juiz nem analisou o mérito, mas o tribunal já pode analisá-lo? Pode, tranquilo, se já estiver em condições de julgamento, não houver necessidade de dilação probatória e as partes já falaram, um abraço, o tribunal já pode julgar, maravilha. Quando decretar a sentença, decretar nulidade da sentença, quando o tribunal decretar nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Ou seja, quando a sentença é citra e extra petita, o tribunal pode corrigir esse defeito e já julgar o processo, sem maiores problemas. É claro que se a sentença for ultra petita, nessa parte em que ela é ultra petita, ou seja, decidiu mais do que foi pedido, basta o tribunal anular o que foi decidido a mais e pronto. E um abraço, não há que rejulgar, não há que adentrar no mérito de algo que foi além, porque senão o tribunal também estaria indo além. Agora, nos casos em que a sentença é citra ou extra petita, ou os dois ao mesmo tempo, aí aplica-se aqui o inciso 2. Né? Ou seja, o tribunal corrige o defeito, o juiz julgou de uma forma diferente do que foi pedido. Beleza, o tribunal corrige e já julga o que foi pedido, no caso de sentenças extra petita. No caso de sentença citra petita, aqui acho que aplica melhor o inciso 3, quando o tribunal constatar omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Aqui é realmente a sentença citra petita. Então, o juiz decidiu menos do que foi pedido.
A parte pediu, sei lá, dano moral e dano material. O juiz só julgou o dano material, não falou nada sobre o dano moral. O tribunal, analisando a documentação do caso, não precisa produzir mais nada, beleza, já julga logo. Isso se as partes já falaram sobre o dano moral, beleza, não tem problema. E finalmente, quando o tribunal decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, aqui é mais fácil ainda, né? O tribunal entende que o juiz não fundamentou bem a sentença. A fundamentação foi insuficiente, não preencheu o requisito constitucional da fundamentação. O tribunal, então, fará o quê? Fundamentará a sua decisão. E pronto. Não há a falar, portanto, em supressão de instância. A própria lei aqui já traz essas hipóteses que são muito bem-vindas. Por fim, pergunta: caberá o julgamento direto pelo tribunal, ainda que a apelação se refira a erro improcedendo cometido na sentença? Porque veja, quando o erro é indicando, o juiz aí errou na sua análise. O tribunal tranquilo, né? O tribunal como órgão superior pode claro, tranquilamente discordar do que o juiz disse e julgar o mérito. Mas se o tribunal disser, rapaz, peraí, o juiz errou numa questão processual e não numa questão de mérito, seria o caso aqui de anular a sentença. Nesse caso, ele pode anular a sentença e já julgar o mérito? Para o professor Barbosa Moreira, não. Mas para o professor Fred Didier, sim, não há nenhum problema nesse sentido. Pode anular a sentença e passar o exame do mérito sem o menor problema. Beleza? É isso, fechamos, né? Então, é isso, não tem mais nenhuma observação a ser feita. Espero que tenham gostado. Me repito, se cometi algum equívoco, não fique tranquilo, pode responder aí nos comentários. É bom que eu aprenda também com vocês e a gente vai trocando informações aqui, beleza? E espero que tenha sido de alguma utilidade essa revisão sobre a apelação e que seja aí de agrado de vocês. Bom, fiquem com Deus, muita saúde e um forte abraço.